Quantas vezes a gente pensa que está fazendo a coisa certa, mas está fazendo tudo errado? Quantas vezes a gente olha para a nossa realidade e não entende por quê que a coisa não anda? Eu estou fazendo tudo certo. Aonde é que eu estou errando? Eu recebo assim, de perguntas assim, Beth, me fala onde eu estou errando. E alguns anos atrás, eu também me perguntava onde é que eu estou errando, meu Deus, porque eu sempre trabalhei com vendas, né? 25 anos trabalhando como corretora de imóveis, e eu tive tantos altos e baixos, porque eu não percebia o quanto eu me desalinhava vibracionalmente por causa dos meus sentimentos de medo, principalmente quando eu comprei esse apartamento e eu estava pagando. A previsão de entregar era de 2 anos inicialmente, mas passou para 5 período de construção. E eu fiquei 5 anos, mês a mês, trabalhando. Porque você sabe, né? Quando você trabalha com vendas, é como se você fosse aquela pessoa disponível para o mercado de trabalho todos os dias, porque você não tem garantia de salário no fim do mês. Se você vende, você tem salário. Se você não vende, você não tem renda. E eu era assim, eu não tinha nenhum real de ajuda de custo. Eu tinha que vender para honrar meus compromissos. E eu entrei numa frequência do medo, o medo tomou conta, a vergonha tomou conta, porque o medo começou a bloquear as vendas. Os clientes não vinham, os negócios não aconteciam, eu não tinha dinheiro para pagar. Aí comecei a ter vergonha de estar devendo, das cobranças. E eu fui entrando nesse fluxo, né, me contaminando com um monte de sentimentos sabotadores. Até que um dia uma amiga falou assim para mim, Beth, você tem um carro quitado, vai, financia esse carro, pega o dinheiro desse carro e dá uma aliviada aí nas tuas dívidas, já vai aliviar a tua cabeça, assim que você aliviar a tua cabeça, você vai respirar, você vai conseguir fluir, você vai conseguir vender de novo, vai entrar no fluxo das vendas. E assim eu fiz, ela me indicou, ela tinha acabado de comprar o carro zero, ela me indicou uma concessionária, eu fui na concessionária e falei com o vendedor. E o vendedor, naquela época, ele me deu uma sugestão que eu aceitei. Ele falou, Beth, ao invés de você financiar esse carro, eu vou te fazer uma proposta. Eu compro esse carro de você, te dou o dinheiro à vista e você compra um carro zero aqui com a gente com entrada zero. Você não dá nada de entrada. Você financia e aí você fica pagando uma parcelinha pequena que cabe no teu bolso, né? Você pega o dinheiro desse carro. E eu aceitei, só que tinha um problema, né, gente? Eu não tinha comprovação de renda naquela época, eu estava quebrada, eu não tinha nenhum tostão no banco. Quem é que ia me emprestar? Qual banco ia me emprestar 35 mil na época para eu comprar um carro zero? E aí ele fez lá, ele consultou todos os bancos que concediam os financiamentos, né, para a concessionária, mas nenhum concedeu financiamento para mim, nenhum dos bancos. Eu não tinha comprovação de renda, eu não tinha. Qual garantia o banco teria? Aí ele perguntou, você tem conta em algum banco? Eu falei, tenho, eu sou correntista do Bradesco já faz alguns anos. E aí eu falei, olha, pode pedir para o Bradesco, eu não tenho dinheiro no Bradesco, né? Porque eu tava, gente, zero, 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 zero. Aí, só que eu tenho crédito, eu nunca tive um cheque devolvido, eu sou uma boa pagadora. Talvez esse histórico junto ao Bradesco favoreça para que o Bradesco empreste esse dinheiro, os 35 mil, para eu pagar esse carro. E assim ele fez. E o Bradesco realmente me emprestou o dinheiro. E eu fiquei pagando em parcelas, né, suaves parcelas, o financiamento do carro. Então o Bradesco deu os 35 mil para a concessionária, eu recebi da concessionária o dinheiro do meu carro usado e passei a andar de carro zero. Foi muito legal. Só que eu fiquei pagando. Bom, enfim, acabei de pagar o financiamento. E você sabe, né, gente, quando você paga um financiamento, você paga juros sobre juros sobre juros. Eu acabei pagando quase 3 carros na época. E quando eu acabei de pagar o carro, quitei, peguei, né, desalienei o carro e tal, eu um dia estava ouvindo uma propaganda na rádio de que tinha uma empresa que recebia juros abusivos de bancos, de financiamento, de imóveis. E eu fiquei interessada por aquilo e eu entrei em contato com aquela empresa, porque eu tinha ficado na minha cabeça, né? Puxa, eu comprei o carro, na verdade eu comprei um carro, mas eu paguei quase 3 carros, né? Nesse financiamento aí que eu fiz de tantos juros que eu paguei. Aí a empresa avaliou toda a minha documentação, né, do financiamento que eu tinha quitado lá do carro e eles falaram para mim que eu tinha direito a receber o equivalente hoje a 20 mil reais.
E meus olhos acenderam. Eu falei, opa, vou receber 20 mil reais. E eles disseram para mim garantir, os advogados, que era causa ganha, porque eles estavam habituados, era uma empresa especializada em fazer isso. E aí eu fiquei muito animada, eu falei, opa, eu queria acabar de fazer umas coisas no meu apartamento, o meu apartamento já tinha sido entregue e tal, eu queria fazer algumas coisas, falei, ai que legal, eu quero esse dinheiro, 20 mil, opa, quero sim. Aí entreguei toda a documentação para essa empresa, né, para começar da entrada aí, para entrar com um processo contra o Bradesco. Só que dentro de mim tinha algo que não estava legal, sabe aquela sensação dentro de você? Um desconforto, uma sensação que não era gostosa, tinha algo errado. E aí, eu não praticava o Ho'oponopono na época, mas eu era uma pessoa que eu praticava gratidão, né? Eu já tinha uma história de ter saído do fundo do poço, praticando a gratidão, ter mudado meu sentimento com meu pai e tudo mais, minha família, e eu praticava gratidão. E aí, aquela noite, eu fui dormir e eu perguntei para mim, o que é que tem de errado comigo? Será que eu devo mesmo entrar com esse processo contra o Bradesco? E aí eu dormi. Quando eu acordei no dia seguinte, eu acordei com um sentimento de que eu não deveria jamais entrar com aquele processo. Caiu um monte de ficha para mim, um monte de respostas vieram para mim, né? E ficou muito claro para mim, Beth, como é que você vai entrar com um processo com um banco que foi o único que te emprestou um dinheiro, que te abençoou no momento que você estava endividada, quando nenhum banco te emprestou nem um centavo, o Bradesco foi o único que te concedeu os 35 mil e você pôde andar de carro zero, ele confiou em você, ele te abençoou, né? Ele te abençoou. Como é que você pode agora entrar com uma ação e pegar um dinheiro de um banco, de alguém, mesmo que esse alguém seja um banco, que te abençoou, que te ajudou quando você precisava? Isso está incongruente, Beth. Isso é muita ingratidão da tua parte. E aí, algumas pessoas falaram para mim, não, Beth, imagina, o banco é milionário. O banco não vai fazer diferença nenhuma ele te pagar 20 mil. Ele pode te pagar milhões, não vai fazer diferença. Ele vai continuar transbordando de dinheiro. Mas a questão não é o banco, a questão é o meu alinhamento vibracional. Como é que fica esse meu sentimento de ingratidão com alguém que seja o banco, esse alguém que me abençoou quando eu precisei, foi o único que me abençoou quando eu precisei. Não importa, ele me abençoou quando eu precisei, graças a ele eu solucionei as minhas dívidas naquele momento e tomei fôlego e passei a vender, passei a respirar, eu consegui ter tranquilidade que eu não tinha. Foi muito mais do que um dinheiro abençoado que ele me emprestou na época. E a partir desse sentimento, dessas fichas que caíram, eu tomei a decisão de cancelar o processo, não entrei com o processo, cancelei tudo, peguei todos os meus documentos de volta, falei não quero, acabou. Aí essa empresa ficou me ligando porque eu tinha 2 anos ainda para entrar com a ação contra o banco, mas eu realmente não entrei, né? E depois de 15 dias que eu tomei essa decisão, gente, aconteceu algo extraordinário para mim, extraordinário. Um dia eu estava trabalhando na imobiliária, eu estava no plantão e o telefone tocou. E era um cliente interessado em comprar um imóvel que a gente estava anunciando, né? Que tinha uma placa de venda. E eu fui mostrar esse imóvel para esse cliente, ele comprou esse imóvel, ele comprou comigo. E ele não só comprou esse imóvel comigo, eu mostrei um único imóvel, ele comprou comigo. Ele não só comprou, como ele era um investidor, ele me deu exclusividade para vender mais 5 apartamentos dele e uma mansão que ele tinha em Santo André. E eu vendi todos. E eu ganhei muito dinheiro com esse cliente abençoado. Mas por que é que esse cliente abençoado apareceu assim na minha vida? Porque eu vibrei na frequência da gratidão, porque o meu sentimento se alinhou com a vibração universal da abundância, porque tudo acontece através daquilo que a gente vibra. Como é que ficaria se eu tivesse entrado com um processo contra alguém, contra o Bradesco, que foi o único banco que me abençoou quando eu precisei? Você percebe como muitas vezes a gente comete erros sem se dar conta? Ah, mas o banco, BT, você é trouxa, você devia ter pego aqueles 20 mil. Não, o problema não é o banco. O banco é o banco, eu não estou nem aí com o banco, o problema sou eu.
O problema é como é que fica eu. Se eu tivesse feito isso, eu teria me desalinhado. Como é que fica a minha gratidão? Como é que ficaria a minha ingratidão, não é verdade? E você percebe que quando eu fiz isso, como eu fui abundantemente abençoada com um cliente que magicamente apareceu, que magicamente não, que eu me conectei através das minhas vibrações, o meu sentimento, a minha vibração se alinhou com esse cliente, trouxe ele, fez com que ele aparecesse e telefonasse bem no dia que eu estava de plantão. Poderia ter sido um outro corretor, mas não era, era eu que estava lá, na hora certa, no lugar certo, e recebi esse cliente abençoado. Então, gente, isso é muito poderoso. Então, presta atenção se você tem gratidão de verdade ou se você não está cometendo o mesmo erro que eu estava prestes a cometer. Porque gratidão não é algo de você simplesmente falar obrigado por tudo que você tem. Eu quero ver se você sente gratidão nas suas atitudes mesmo, como aconteceu comigo em relação a essa situação com o Bradesco. Um beijo no teu coração. Eu amo você e até sempre.